Bom dia a todos. Bom dia. Agradecendo a Deus a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês hoje, e agradecemos a Deus a oportunidade do trabalho de podermos falar sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus. Ele veio tão amorosamente nos mostrar o caminho, um fim do sofrimento, realmente a libertação, esperando sempre a evolução do nosso espírito. Então, nessa manhã, o tema de hoje é a parábola da figueira seca. Ela está no capítulo A Fé que Transporta Montanhas. E sempre quando a gente vai falar assim dentro do capítulo, eu gosto da gente poder refletir e ver o contexto de todo o capítulo, para a gente compreender bem, aproveitar cada mensagem, cada pedacinho de mensagem que vem através das letras do estudo do Evangelho. Então, quando a gente vê o capítulo A Fé que Transporta Montanhas, e aí lá na frente a gente vai ver a parábola da figueira seca, esse capítulo é um capítulo que vem falar para a gente da fé. E aí, estudando, se preparando para essa aula, eu ainda não tinha falado desse tema, assim, dessa profundidade, porque é diferente a gente participar do estudo e a gente receber, olha, vai lá e fala da minha palavra, é uma responsabilidade bastante grande, E faz um ano que eu tenho feito palestras assim, então qualquer coisa me perdoe alguma coisa, Então, quando eu fui ler e fui estudar, a questão da fé, como é um tema, ele pede para a gente muita reflexão e concentração, E o como que a gente, ao estudar, então, vê cada minúcia de cada frase falando da fé, o quanto que realmente a gente precisa trabalhar ela dentro de nós, E o quanto que Jesus veio nos mostrar o potencial que nós temos a partir da fé, Então, o capítulo 19, a Fé que Transporta Montanhas, ele vai trazer para a gente o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Aí vem o nosso tema, parábola da figueira seca, e aí já vem a instrução dos espíritos, Fé, mãe da esperança e caridade, e fé divina e fé humana, Então ele vai contextualizar bem completo para a gente a questão da fé. E aí, então, pensando, por que então a parábola da figueira seca, ela foi colocada bem nesse capítulo da fé, Ao lendo, estudando, vai surgindo as perguntas, eu vou anotando num cantinho assim, e até estava comentando semana passada com a irmã Clara, que não tem uma vez que a gente não anota uma pergunta, que se a gente se dedicar a estudar mais um pouquinho, a gente não acha a resposta, Observe, eu tenho observado isso. Não tem uma pergunta que a gente faça que a gente, se não se dedicar, não ler mais um pouquinho, não estudar, não conversar, não refletir, a gente não encontra a resposta, É a grandiosidade da lição de Jesus, E aí eu fiquei pensando, porque a parábola da figueira seca, a árvore que não deu um fruto, está dentro de um capítulo que fala sobre a fé. Eu encontrei o seguinte, então esse capítulo vai abordar sobre a fé, e a parábola da figueira seca está aqui justamente devido à questão da falta da verdadeira fé, de uma fé verdadeira, da fé que nos levaria sempre a dar bons frutos, a sempre realizarmos boas obras. Porque conforme a gente vai estudar o capítulo todo, lá no específico no item 8, lá que é a parábola da figueira seca, ele vai falar sobre isso. Então, o que nos falta para dar bons frutos é a fé. Então, por isso que eu entendi que essa parábola está dentro desse capítulo. Então, ele começa falando para a gente o poder da fé. E aí ele conta, então, a passagem, que um pai leva até Jesus um filho que não tinha sido conseguido ser curado pelos apóstolos, pelos discípulos, E aí esse pai apresenta esse filho a Jesus e pede que ele o cure, E aí, antes de Jesus fazer a cura, pelo texto, a gente vê que Jesus pega e dá uma chamada de atenção, fala, geração incrédula, Então, traga aqui o rapaz, e aí Jesus, então, o abençoa, expulsa os demônios e o moço é curado, E aí, os discípulos vêm perguntar para Jesus, por que eles não tinham conseguido, E Jesus responde, por causa da vossa pouca fé. Então, o que faltou ali foi a
a fé? Né? Aí a gente vai desenrolar aqui o que seria então a fé? Né? Então ele pega e responde, porque na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para colar e ele há de passar, né? E nada vos será impossível. Né? Então nada vos será impossível, porque Jesus, a mensagem do Cristo, ele veio dizer, então nós também somos Deus, nós podemos criar, mas o que a gente precisa? Acreditar, precisamos da fé. Então o que nos falta para sermos uma figueira que dê bons frutos? Que a gente acredite, que a gente tenha fé, que a gente frutifique em boas obras tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, né? Que a gente possa viver o que Jesus ensinou, que é o que mais ele espera de nós, né? Ele não espera que a gente use o ensinamento dele como uma máscara, porque o Evangelho também nos alerta, né? Lá no capítulo dos mansos, né? E os pacíficos, ele nos alerta que a educação, né, a bondade, ela pode ser usada por algumas pessoas como uma máscara. Né? Então, que sejamos os verdadeiros homens de bem, que possamos, então, viver conforme o Evangelho. Né? É difícil? É difícil. Né? Todos somos luz e sombra. Né? Estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, que está passando por uma grande mudança. Né? Então, até eu falo, se a gente está aqui nesse momento encarnado, então a gente está de recuperação, né? Estamos na segunda época, então tudo é mais rápido, então nós temos a oportunidade, nós tivemos a oportunidade, tivemos o mérito de estar aqui. Então, quanto mais a gente aprender do Evangelho, que seja uma gotinha por dia, mas que a gente coloque em prática, né? Que a gente reflita antes de dizer uma palavra, mas se Jesus, o que Jesus esperaria de mim nesse momento? O que ele me diria se ele me visse fazendo isso? E aí a gente vai conseguindo viver o Evangelho dia a dia, né? Porque quanto mais a gente compreende, e a questão desse capítulo da fé fala sobre isso. Então a fé, ela é a crença, né? Mas se acredita quando se compreende, quando se entende. E aí nós alcançamos então a fé robusta, uma fé sólida, baseada na compreensão, no entendimento, diferente daquela fé vacilante, a fé cega, que se impõe às pessoas. E essa fé, quando é tentada ser colocada imposta, que acaba gerando os incrédulos. Né? Tudo isso está nesse capítulo. Né? E aí, voltando no texto. Né? Então, aí, seguindo assim que Jesus então explica aos discípulos por que eles não puderam curar, porque faltou fé, não é? O texto, o Evangelho nos explica o que seriam essas montanhas que a gente pode transpor quando a gente tem a fé. Né? Essas montanhas são as dificuldades, as resistências do dia a dia, os preconceitos que encontramos nos homens. Então, a gente lendo, preconceito, resistência, egoísmo, a gente encontra isso no ser humano, não é na montanha bela que está ali colocada, não é? Então, né, Jesus usava dos símbolos para explicar. Então, as verdadeiras montanhas são essas dificuldades nossas, não é? Que muitas têm a semente lá no egoísmo, lá no orgulho, não é? Que a semente de todo mal, de tudo que desvirtua a gente do caminho do bem, é o orgulho. Tem uma raizinha lá dentro do orgulho, não é? Então, essas montanhas, elas estão entre os homens. Então, a fé que transporta a montanha vai nos ajudar a ter essa fé robusta, essa fé sólida, para a gente superar essas dificuldades, né? Essas paixões orgulhosas, né? Aí ele fala assim também no texto, são outras tantas montanhas que atrasam o caminho dos que trabalham para o progresso moral da humanidade. Então, na busca do progresso, o texto está falando, vão surgir adversidades, vão surgir montanhas. E aí nós temos que ter fé, temos que acreditar, porque nós iremos transpor. Tá? Mas isso vai depender da nossa vontade, do nosso esforço. Não é? Esse capítulo também ele fala que a fé ela precisa ser ativa. Eu tenho que acreditar, a fé é movimento, ela é ação. Não é? Ela é ação. Não adianta a gente, o trecho que fala ali, né? Quando a gente tem a questão da fé robusta, né? Ela confere, né? Isso está lá ainda no poder da fé. Nós nem saímos do primeiro pedacinho, né? Do capítulo. Eu sempre
do Evangelho tem pouquinhas páginas, aí prepara que a mensagem é forte, né? Ela vai de cada linha, até que se a gente estuda grifando, aí a página fica inteira pintada, né? Porque tudo importante, né? Então, ela tem muita mensagem dentro desse texto. Tá? Então, ele coloca lá. Aí, na sequência, o Evangelho traz para a gente, então, essa diferenciação da fé robusta e a fé vacilante. Então, ele fala assim, ó, a fé robusta, ela confere perseverança, a energia e os recursos necessários à vitória sobre os obstáculos, enquanto a fé vacilante traz incerteza, hesitação e dúvida, não é? E esse estado de dúvida é o qual se aproveitam os nossos adversários. Então, o que a gente reflete daqui? Que eu ter dúvida me torna frágil diante desses adversários, que vão se aproveitar dessa minha dúvida para tentar me deixar mais em dúvida ainda, mais incerteza ainda, não é? E atrapalhar o quê? O meu caminho no progresso moral da humanidade, não é? Vão surgir essas montanhas, aí eles vêm por mais areia lá para a montanha ficar maior ainda, não é? Então, o que ele fala para a gente? Que fé, o que seria a fé? A confiança que se coloca na realização de determinadas coisas, certeza de alcançar um objetivo. Então, fé é ter confiança de que queremos alcançar um objetivo. E essa confiança, esse sentimento de confiança, ele vai nos trazer uma lucidez, uma certeza que vai nos dar clareza desse objetivo e vai nos dar clareza dos instrumentos, dos meios que eu preciso para alcançar esse objetivo. Não é? Aí refletindo, ó, que a gente vai vendo que a fé robusta, a fé sólida, ela é um movimento. Não é? Eu não vou acreditar, olha, eu quero acreditar, vamos realizar, e magicamente, né, surge uma casa espírita nova, como o senhor estava me contando aqui da fundação. Né? A gente precisa ir trabalhar, agir. Né? Então ele fala aqui, ó, a fé vai te dar a clareza de onde tem que chegar e a clareza dos recursos que você precisa. O trabalho é seu, o trabalho é meu, não é? Então a gente tendo fé, a gente vai ter uma clareza de onde quer chegar, a clareza do que a gente precisa para alcançar esse objetivo, e aí então, mãos à massa. Vamos então dar frutos, né? Vamos frutificar. O texto também fala para a gente que essa fé robusta, essa fé sólida é sempre calma, paciente, apoiada na inteligência e na compreensão. Então essa fé verdadeira, ela é sempre calma. Então diante dessas adversidades, essas montanhas que vão surgindo no nosso caminho, não é? Aquela pessoa que está firme na fé, com aquela fé verdadeira, você vê que ela tem calma, e essa calma ajuda ela a manter aquela clareza do caminho, né? De onde ela precisa seguir, não é? Então, vamos sempre lembrar que essa fé verdadeira é ativa, ela é movimento, ela é busca, porque assim, o momento que eu defino o objetivo e eu sei do que eu preciso para alcançar, eu me ponho no caminho, eu vou em busca de realizar. Então, uma fé de movimento, né? E aí a gente diferencia dessa fé vacilante, né? Essa fé que não é verdadeira. Ela gera essa incerteza, a incerteza nos coloca em dúvida, nos torna frágil diante desses adversários que não querem que a moral da humanidade progrida, né? E então, o que o texto coloca assim, ó? A fé vacilante não busca meios necessários, pois não crê na possibilidade da vitória. Então, se eu já tenho dúvida e não tenho certeza que eu vou alcançar, eu não vou buscar nada para poder alcançar, porque eu não vou chegar lá. E se eu não chego, o que eu faço? Eu fico parado. Então gera uma inércia. Então essa fé vacilante nos põe parados no tempo, né? Não coloca a gente no caminho do movimento, na busca, né? Então a gente já consegue diferenciar bem a questão da fé, até mesmo para a gente se autoavaliar e para a gente ajudar a manter a nossa fé sólida, né? E principalmente, ó, ele fala assim, ó, que essa fé insegura, né, sente sua própria fraqueza. Olha que frase pesada, né? Sente sua própria fraqueza. E aí, se ela tiver, então, estimulada pelo interesse, ela acaba sendo violenta. Então,
Então, enquanto a fé verdadeira é calma, tranquila, compreensiva, não é? Essa fé vacilante acaba se tornando violenta também. Né? Então, a calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência é prova de fraqueza e falta de confiança, falta de fé, né? Falta de fé em si mesmo. Então, essa incerteza é não acreditar, não confiar que nós vamos alcançar aquele objetivo. Né? Então, o Evangelho também nos alerta para que a gente não confunda fé com presunção. A presunção seria uma vaidade, um orgulho, e o orgulho sempre para frente é castigado, então sempre terá que ser colhido lá na frente, né? Todas essas sementes do orgulho que a gente plantar hoje, né? E a fé, a verdadeira, é aliada à humildade, aquele que tem depositado a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. Então a fé verdadeira sempre caminhará de mão dada com a humildade. E sendo humilde, não é? Esse homem, esse ser humano, esse indivíduo, ele tem fé em Deus mais do que em si mesmo. E isso é a sua força, isso é que vai ajudar a ter essa fé sólida, né? Então, e tendo essa fé sólida, tendo essa posição de se colocar humildemente no caminho, na ação, os bons espíritos vêm em seu auxílio, né? Isso tudo está lá no Evangelho. Então, o poder da fé tem aplicação, aí vem um item. Então, até aqui, ele explicou para a gente o poder da fé, né? E os sinais da fé verdadeira, da fé sólida, e os sinais dessa fé vacilante, né? Devemos, então, estar atentos para a gente fugir cada vez mais dela, que a gente fortaleça a nossa fé. E aí, ele vem, na sequência, fala o seguinte, que o poder da fé tem aplicação direta e especial da ação magnética. O homem age sobre o fluido, modifica-lhes a qualidade de impulso, por se dizer irresistível. Por isso, aquele que alia um grande poder fluídico normal, uma já ardente, pode operar prodígios, curas, né? Pode gerar resultados. E aí vem a questão desse primeiro trecho do Evangelho, que Jesus curou, né, que os discípulos não puderam curar o rapaz porque faltou fé, porque a fé ela tem uma aplicação direta na ação magnética sobre a ação dos fluidos. Então, ao faltar fé, aqueles discípulos eles não conseguiram realmente ter uma ação magnética que pudesse curar o rapaz, né? E por essa mesma ação magnética é que a figueira secou, depois que Jesus disse, amaldiçoou, que ninguém comeria do fruto daquela árvore. E aí aquela planta secou, né? Aí eu notei aqui, por isso, né, ao constatar Jesus que o moço não estava curado, sobre que faltou fé no discípulo. Então, na hora que Jesus já viu que aquele rapaz não foi curado, ele já viu. Os discípulos vacilaram, duvidaram o que poderiam fazer. E aí, se duvidaram, não conseguiram alcançar o magnetismo necessário para poder curar o rapaz, né? Aí, na sequência, vem o item fé religiosa, a condição da fé inabalável. E aí, ele vai falar da questão da crença nos dogmas, né? E aí, ele vem explicar para a gente a diferença, a fé cega e a fé raciocinada, né? Porque a fé raciocinada, ela tem a verdade como base, não tem medo do progresso do conhecimento, né? E a fé cega, ela nada examina, ela aceita tanto o falso como o verdadeiro, né? E com o tempo ela vai se chocando com a evidência da razão. E o excesso dessa fé cega que vai trazer o fanatismo, tá? Isso que o Evangelho nos traz. E aí ele coloca também assim, que cada religião pretende ter a posse da verdade, né? Mas dependendo, né? Essa fé que se impõe, ela não gera a fé verdadeira, ela não gera a pessoa crédula com uma fé forte, ela gera justamente o incrédulo, porque a fé não se impõe, ela é adquirida. Então essa confiança, ela é adquirida, não tem como ninguém impor isso ao outro, ela tem que ser construída,
né, por essa força de vontade, por essa busca do conhecimento, por essa busca de se colocar em prática aquilo que a gente aprende, né, e vai solidificando a nossa fé dentro de nós, né. E aí o texto fala assim, né, que muitos ainda falam assim, que ele gostaria de ter fé, mas que ele não consegue, né. Então isso é uma inverdade, porque o Evangelho colocou que todos aqueles que buscarem a fé a alcançarão. Então, a gente tem que dar aquele primeiro passinho, não é? A gente tem que dar aquele primeiro passo. E aí também me lembrei, não tem aquela figura na Capela Sistina, lá em Roma, que a gente às vezes vê também na televisão, que tem a mão de Deus e a mão de Adão, assim? Aí Deus está todo se esforçando lá para o homem, né? Depois vocês olham na internet assim, aí Adão está assim, ó, com a mão assim, bem assim. Bastava Adão fazer assim, que o dedo dele encostava no dedo de Deus, né? Eu vi isso também num vídeo, não sei se foi do Haroldo, né? Que a gente vê tanta coisa, aí vai gravando. Aí na hora que eu estava lendo esse pedaço, é verdade, lá na imagem, bastava Adão fazer assim, que ele já alcançava Deus, né? Mas ele estava lá esperando cair do céu, e Deus todo esticado, né? Depois pesquisa na internet essa imagem para ver, e olha como que, né, o pintor ali passou uma mensagem, que a gente tem que ter ação. Se a gente não tiver ação, não der o primeiro passo, né, os próprios bons espíritos não veem nosso amparo, né, porque ele precisa movimentar, e por esse movimento precisa da minha força de vontade, porque a gente tem um livre-arbítrio. A gente tem que escolher, então, buscar a fé, consolidar essa fé em nós. Né? E aí ele fala assim, então por que algumas pessoas ainda se recusam, né, a enxergar essa fé? Alguns se recusam a ver pela indiferença, outros porque têm medo de ser forçados a mudar, né? E outros, sendo a maior parte, o orgulho, porque ao então ter essa fé sólida, há essa humildade, o reconhecimento que há um Deus e que diante dele nós somos menores, né? E aí as pessoas têm resistência na mudança, né? Aí ele fala também que a fé é inata, né? Então é um sinal de um progresso, né, do espírito. Então, aquela pessoa que já tem aquela fé sólida dentro dela mesma, é sinal que ela já aprendeu a lição. E aquele que não tem essa fé inata, não é um sinal de uma natureza em atraso. Mas a minha educação que há por fazer. E nunca há tempo, nunca é para tempo passado, perdido. Todo momento a gente pode começar. Se a gente não conseguir nessa, teremos outros planos para desenvolver e para solidificar o nosso conhecimento e a nossa fé, né? Aí fala da questão da resistência do incrédulo, é justamente por essa fé que quer ser imposta. Então essa fé que quer ser imposta quer se sobrepor ao livre-arbítrio do indivíduo, e aí torna aquele indivíduo incrédulo, porque ele fala assim, mas como que quer me esforçar, então eu não tenho escolhas, se eu tenho a faculdade da escolha, a opção da escolha. E aí já gera uns incrédulos, né? Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então a fé raciocinada, né? Ela está apoiada ela tem uma base forte, é apoiada na inteligência, na lógica, ela não deixa incertezas, né? Se crê porque se compreende e se tem a certeza. Então a gente acredita porque entende. E quando há um entendimento, há certeza. E há então um aumento dessa confiança, essa solidificação na fé. E aí chegamos no nosso tema, né, mais especificamente, a parábola da figueira seca. Então, como a gente conversou no começo, justamente ela está aqui porque ela foi usada no exemplo para explicar justamente essa questão da falta de fé, né, daquela falta de fé lá no início. Né? Então, essa falta de fé que não fez, então, aquela planta vacilar e não gerar frutos. Então, é preciso uma fé, é preciso a força da vontade. Né? Então, a parábola da figueira seca. Vou dar uma rapidinha, né? Bem rapidinho para a gente deixar bem claro. Parábola da figueira seca, 88. E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro,
disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte: Tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Né? Então a questão da fé. Então Jesus tem aqui dentro da parábola da figueira seca, a gente vai encontrar dois pontos importantes aqui. Essa questão da fé. Então Pedro disse: Olha, Jesus, o Senhor abençoou e a figueira secou. Ele falou assim: então, porque Jesus falou com fé. Falou: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Então o magnetismo, né, secou aquela planta, até porque ela já era uma planta infrutífera. Né? Então essa planta infértil também traz outra mensagem para a gente. Uma mensagem de quê? Né? Aqui, aí tem, conforme a gente faz a pesquisa, o próprio texto aqui fala para nós, né? E com as coisas complementares que a gente foi achando, vai complementando o estudo da gente. Então ele fala aqui que a figueira seca é o símbolo das pessoas, que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Então a figueira seca estava lá, aquele pé de planta viçoso, bonito. Então imagina a gente andar num caminho, né, encontrar numa época de fruta, você vê uma árvore toda bonita, cheia de folhas, que a primeira coisa a gente vai pensar? Lá tem fruta, então eu vou até lá. E chegou lá, não tinha fruta nenhuma. Então aquela aparência, aquela opulência daquela árvore não era verdadeira. Né? E aí o primeiro símbolo da parábola, né? Então seria o quê? Pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade não produzem frutos, não geram obras. Né? Então não adianta ter essa máscara da aparência da bondade, né? A aparência da ação, da obra. A pessoa falar, mas não viver. E aí mais uma vez, né, eu repito aqui, o quanto Jesus nos chama a viver o Evangelho, né? A vivê-lo. Né? E assim que a gente vai conseguir pregar sobre ele, vivendo, sendo um exemplo, pelas nossas atitudes, pelo nosso dia a dia. Né? Outro símbolo importante que tem aqui na parábola da figueira é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são, não é? De todas as utopias e ilusões, de todas as doutrinas sem base sólida. Ou seja, aquela árvore opulenta, não é? Que ela estava ali. Então se imagine, né? Até um texto de Carlos Schutter, que eu achei no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala, era uma figueira que tinha sido adubada, porque se não era época de fruta e aquela árvore estava frondosa, alguém estava cuidando dela, alguém investia tempo, adubo, atenção, mas mesmo assim ela não gerou frutos, não é? Ela não gerou obras. Esse é o segundo símbolo. Então, daquelas pessoas em que se investe, tem conhecimento, ela tem acesso aos ensinos, mas obra não tem, não é? Nem uma obra que seja a reforma íntima. Porque às vezes a gente pensa assim, que obra, né? Que eu vou edificar, que caridade que nós vamos fazer, né? Lembrando que a caridade material é mais fácil, o Evangelho já ensinou isso pra gente, né? A caridade material é mais simples. A caridade do perdão e a reforma íntima de cada um de nós, que o Evangelho e a doutrina vai nos chamar a atenção, ela é mais difícil. Então, se você tem tudo isso e a principal obra, que é edificar o seu espírito, você não faz, você é uma figueira seca. Qual que é a tendência? De secar. Porque se ela não gera frutos, se a árvore, o que é esperado de uma árvore? Que ela dê sombra, dê frutos, se multiplique. O que é esperado do ser humano? Então Deus criou a árvore para gerar frutos. E Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano para evoluir, para ele crescer, para a gente evoluir, se reformar cada vez mais e um dia voltar na unicidade com Deus. Não é esse o caminho? De chegarmos um dia a ser felizes, espíritos felizes, mundo feliz? Então esse caminho que a gente vai trilhar, que precisa dessa solidez da fé, e a gente precisa entender que nós temos que, então, tendo conhecimento, gerar a obra, né? A principal obra de nós mesmos, a nossa reforma. Porque se nós estivermos reformados, a nossa fé sólida, né? A gente tendo a caridade, né? A
a humildade, né? Acreditarmos em Deus, amarmos o próximo, amarmos a nós mesmos, não é? Nós vamos viver esse Evangelho e a nossa pregação é a nossa vivência, a nossa convivência com cada um, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, por onde a gente passar, não é? E não é bonito? Isso é muito profundo, né? O Evangelho é muito belo, gente. Cada vez eu me encanto mais. E aí ele fala o seguinte pra gente, ó, o que falta, então o que faltou para aquela figueira, né? Deixa eu ver agora. O que faltou para aquela figueira? Justamente a fé, né? Então o que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. Esse aqui é o texto do jeito que está no Evangelho. É a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que consome as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Então, o que faltou para aquela árvore gerar fruto foi a fé. Então, às vezes, a gente está vacilando, né, em mudar um comportamento, mudar um hábito que a gente sabe que não nos ajuda, né, em seguir aquele caminho que eu sei que é o caminho reto para a minha elevação. Então, que sejamos fortes, tenhamos a fé sólida. A fé, lembra que a gente viu no começo do capítulo 12? A fé traz a certeza de onde quero chegar. Então, na sequência da figueira, ele vai falar a fé divina e a fé humana. E a fé é divina e é humana, concluindo o capítulo. Não é? Depende do objetivo. Então, tem a fé humana focada mais nessas questões materiais, mas também essa matéria vai servir, essa caridade material que a gente acaba fazendo. Então, estamos no mundo da matéria, então temos que dar um pouco de atenção para ela também, né? Cuidar da nossa saúde, do nosso corpo que Deus nos deu. E a fé divina, onde eu vou me preocupar com os assuntos celestiais, como o Evangelho coloca, né? Então, o quanto que eu vou cuidar dos assuntos mais elevados, e aí vai gerar então o amor ao próximo, a caridade, a abnegação, a resignação, né? Vai gerar tudo isso. São o quê? São os frutos dessa árvore que Deus tem investido em nós. Deus tem nos dado a oportunidade da gente conhecer cada vez mais, da gente refletir, né? Da gente ter desse mérito de estar com pessoas que congregam da mesma fé que a gente, não é? E aí a gente vai crescendo, auxiliando uns aos outros, né? Então, ou seja, se reconhece a árvore pelo fruto, do que adianta ser frondosa e cheia de folhas, mas sem fruto. Dar fruto é que se espera da árvore, não é? E evoluir, se reformar, não é? Superar as suas montanhas internas é o que se espera de nós seres humanos. Por isso que estamos aqui, nessa grande escola, para a gente evoluir, para a gente aprender, né? E aprendendo, ensinando o irmão que caminha do nosso lado. Aí o texto fala assim, quase que já concluindo, eu não vejo de novo, todos os dogmas, doutrinas que não... Aí outro significado importante da figueira, né? O que Jesus queria passar com essa mensagem, né? De secar essa figueira infértil. Então era uma árvore frondosa, mas não era verdadeira, porque ela não cumpria o que se esperava dela, que era gerar o fruto. Qual a mensagem que Jesus coloca aqui para a gente também? Que esses dogmas, as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade, também serão secadas, serão reduzidas a nada, não é? Então, que todo indivíduo voluntariamente inútil, não é? Que não utiliza dos recursos que estavam dotados, serão tratados como figueira seca. Ou seja, aquele indivíduo, não é? Que também não gerar um bem ao próximo, não é? Um bem a ele mesmo, não é? Uma reforma íntima. Um indivíduo que voluntariamente inútil. Olha que coisa forte. A pessoa escolher ser inútil. Não é pesado? É pesado, né? Mas será que às vezes a gente não está passando por isso? A gente tem que se observar, né? O Evangelho vai trazendo clareza. Será que então eu estou apto, eu tenho um dom, eu tenho um recurso, eu tenho uma faculdade e eu não estou colocando isso em benefício de mim e dos outros? Né? Aí a gente precisa refletir. Né? E aí esse capítulo ele traz ali um alerta aos médiuns, né? Sobre a importância e o papel, né? Dos médiuns no mundo. Ele fala até assim no tempo atual, mas isso, então se era atual lá,
imagine agora, né? Porque os médiuns têm essa faculdade, né, para justamente nos transmitir as mensagens redentoras, né? E se ele se desvia desse caminho, ou se aplica esse dom, né, de maneira inútil, né, nem coloca um proveito próprio para o aprendizado pessoal, também ele é uma figueira seca e esse dom será retirado, essa árvore será também secada. Então, atenção aos dons que nós temos, que a gente possa colocar em prática, né, para o nosso benefício, nosso crescimento e o crescimento do irmão que caminha com a gente. Ainda na figueira seca, para a gente concluindo, então, na pesquisa, eu achei esse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carter Schutter, porque ele fala bastante essa mensagem da figueira, né, desses símbolos da figueira seca, né, porque que ela não dava frutos, apesar de ser adubada, isso a gente falou bastante. Pensando nessa questão de frutos, né, para a gente ir fechando, tem no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier por Emmanuel, tem o capítulo 122, fala de frutos, né? Então, aí refletindo, aí eu fui pesquisar, porque pesquisando pela palavra só figueira, quase a gente não encontra, né? Poucas referências assim. Mas aí entendendo, né? Primeiro a gente lê o Evangelho, depois a gente vai pesquisando. Aí pesquisando fruto, pesquisando fé, né? Aí achei esse capítulo aqui muito bonito. Então ele fala assim, ó, portanto, pelos seus frutos os conhecereis, né? Que é a questão da gente gerar um fruto. E esse capítulo ele vai finalizando depois ali, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. Ele fala que nós temos que pregar como? Pelos nossos exemplos. Então, se a fé não pode ser imposta, mas que a fé ela contagia. A fé ela contagia, ela ajuda a pessoa a encontrar as palavras que possa tocar o próximo. E aí a mensagem ele fala justamente assim, ó, da gente pregar pelos nossos exemplos, né? Pregar pelos méritos pelo exemplo das nossas obras e pela nossa inabalável esperança que nos fortalece e estimula a enfrentar as dificuldades, a transpor as montanhas. Então a fé não pode ser imposta, mas através do meu viver eu posso demonstrar como conquistar essa fé, como criar essa fé todo dia dentro do meu coração. Então o texto fala para a gente assim, ó, pregue pelo exemplo da vossa fé. E aí a gente já leu outros pontos que o Evangelho nos traz, qual é a missão dos Espíritas? Ide e pregai. Pregar pelo nosso exemplo, né? Pregar pelos resultados da nossa fé. Então pelo exemplo das nossas obras, que vai demonstrar o mérito da fé. Então, se confiar, se alcança. Então, isso pode ajudar o irmão que é vacilante a ver que se ele for firme no objetivo, ele vai alcançar. E pela nossa inabalável esperança. A fé é mãe da esperança e da caridade. Então, quando a gente mostra sempre essa esperança sólida, isso nos fortalece. Isso estimula a quem nos vê, estimula nós mesmos, não é? A enfrentar essas dificuldades. Né? E aí, para fechar essa mensagem aqui do Caminho, Verdade e Vida, falando sobre os frutos, que a gente então vai conhecer a árvore pelo fruto. Então, aquela árvore que prometia ser um alívio naquele deserto, não tinha fruta nenhuma, e que Jesus então secou aquela árvore infértil, né? Em toda a mensagem que ele vem trazer. E aí, outro capítulo que fala também da questão de justamente isso, como que se reconhece uma árvore? Pelo fruto. Então, pela obra que eu te reconheço, né? Então, fala assim, ó, o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Então, o mundo requer obras, né? Para a gente possa chegar no fundo desse princípio. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Então vejam quanto que a providência divina tem cuidado da nossa árvore, não é? Tem nos alimentado. Então o fruto que a gente vai gerar. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações.
Então, essa nossa autorreflexão, essa autoanálise sobre o que estamos construindo com o conhecimento que estamos recebendo. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. E aí lembra que o Evangelho nos colocou a gente para ter atenção dessa máscara da bondade, essa máscara das boas palavras, mas que de verdade eram figueiras secas. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber, diariamente, a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, olha só, nada adianta só os ensinamentos se eu não vejo a obra. Então, o convite que essa parábola nos deixa é o fortalecimento da nossa fé, né, e essa autoanálise quanto às nossas obras, né? Então, é indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos, né? E para beneficiar o outro, eu também primeiro preciso evoluir, né? Eu tenho estudado um pouco de filosofia também, agora não sei qual foi o filósofo que falou, que a melhor coisa que nós podemos fazer por quem a gente ama é a gente evoluir. Porque conforme a gente evolui, quem estiver à nossa volta também vai evoluir, né? Então essa era a nossa reflexão da manhã, né? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Lina, pela sua presença, pela palestra tão edificante. Vamos passar agora